Galera, é o seguinte, até agora nós temos procurado acompanhar bem de perto o desempenho do Xbox Series S ao longo da sua trajetória com jogos, especialmente esses que têm uma demanda gráfica maior, seja ela por ter um mundo extenso apresentado ou por ter recursos inovadores sendo aplicados. E assim passamos por diversos jogos que ofereceram grandes desafios para a plataforma, mas não necessariamente um desafio técnico, e eu vou explicar. Nesse processo nós conferimos o Watch Dogs Legion, que foi praticamente um título de lançamento do videogame de custo-benefício da Microsoft, a atualização polêmica, porém bem feita para Metro Exodus, que incluía Ray Tracing nos gráficos, fazendo com que o Series S acompanhasse o seu irmão mais forte, o Series X, e não menos importante, também vimos Dying Light 2. E em cada um desses títulos o console se mostrou muito competente, mas mesmo assim houve um desafio a ser superado, e esse desafio foi mostrado na otimização deles para a plataforma. O fato é que, por conta de consoles que oferecem um poder com uma margem maior de utilização, como o próprio Series X e o Series S por sua vez não faz, além de ser um console mais barato, isso por vezes foi usado como justificativa pelas desenvolvedoras para não trazer recursos de nova geração para o console. E até termos boas versões de muitos desses jogos após atualizações que trouxessem recursos que justificassem o Series S como um console de uma nova era de videogames, demorou um certo tempo. Nós, junto à comunidade, reclamamos do desempenho de Dying Light 2 e, como resultado, tivemos uma atualização que trouxe o modo de 60 FPS para o game. Reclamamos também de Watch Dogs Legion da mesma forma, que apesar de trazer Ray Tracing, ainda assim não trouxe um modo que se pudesse ter mais performance. E em seguida, houve uma atualização que fez com que o game performasse com esse foco na taxa de quadros por segundo. Só que, por último, fizemos mais uma reclamação a respeito de um jogo há um tempo no canal e, não surpreendentemente, recebemos a atualização para ele agora há pouco, que é o foco do vídeo de hoje e, honestamente, de todas as reclamações que nós fizemos juntos, essa foi a que me deixou mais satisfeito. E vocês vão entender o porquê. Isso mostra que, na verdade, pelo menos até agora, o desafio do Series S não está relacionado a poder necessariamente, mas sim a otimização, as desenvolvedoras entenderem a proposta do console e se predisporem a otimizar seus jogos para ele, independente de existir consoles mais poderosos nessa nova geração ou não. Independentemente desse fato, o Xbox Series S faz parte dessa nova geração e ele precisa estar incluso integralmente nela. A nova geração ainda não começou de fato a ponto de existir um recurso impossível do console executar, e além disso estamos falando de uma plataforma que é muito mais forte que seu irmão mais velho, que é o Xbox One S. Ou seja, obrigatoriamente ele tem que entregar resultados melhores. Mas parece que existe uma certa preguiça ou falta de interesse em fazer isso para a plataforma, que a gente não pode deixar entrar num ritmo de comodidade, tendo em vista que até agora, os casos que a gente estudou, em todos eles nós estávamos certos. Porque se a gente não tivesse, não estaríamos agora lidando com as atualizações desses jogos cumprindo o que eles deveriam ter cumprido desde o lançamento. O console conseguiu altas performances ou recursos visuais como Ray Tracing, e esse é um fato. E quero mostrar que mais uma vez a gente estava certo, e o fato dele ser um videogame barato não justifica um trabalho mal feito nos jogos. Só que antes, o projeto dos hypados do Hype Game está com novas promoções na área e você não pode perder. Você que quer renovar a sua Live Gold, se tentar fazer isso pelo seu Xbox ou pela Microsoft, vai conseguir um plano de no máximo 3 meses por mais de R$85. Já com a nova promoção do Hype Games, você tem 12 meses, que é 4 vezes mais tempo de assinatura, por R$199, e ainda vai ganhar R$40 de bônus para você gastar na loja do seu Xbox com o que você quiser, ou você pode comprar a Live Gold de 3 meses por aqui também e ganhar mais R$15 de bônus. Mas aproveita que é por tempo limitado e essa oferta só vai até o dia 24 do mês de setembro. E claro, também dá para renovar a sua PS Plus usando a extensa lista de gift cards com descontos pensando em você. Enquanto na PSN o plano custa R$200, por aqui você pode comprar um gift card com esse valor por cerca de R$189 e você pode parcelar tudo isso ou escolher uma outra forma de pagamento mais moderna, como o Pix, por exemplo. Então clica no meu link fixado aqui nos comentários para não perder essa oportunidade. Para continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos embora ver o Series S mostrando do que é capaz, mais uma vez. Após 6 meses do lançamento do patch para a nova geração, Cyberpunk recebe uma nova atualização em que os nossos olhos precisam ser focados no Series S inevitavelmente. Além de resolver bugs e coisas do gênero, a atualização vem com a responsabilidade de atender mais uma demanda que nós, o público gamer, enquanto consumidores do Series S,
pedimos os 60 quadros por segundo. E isso acontece de maneira esplêndida aqui, que apesar de altos e baixos, os altos conseguem prevalecer e os baixos são baixos o suficiente para a gente conseguir ignorar. Então veja bem, quando o jogo recebeu esse primeiro patch de nova geração, as versões para PS5 e Xbox Series X vinham com dois modos disponíveis para escolha, o que é um padrão da indústria atualmente. Um era o modo Performance e o outro era o modo Ray Tracing. Só que na versão do Series S, mesmo com esse patch aplicado, não existiam modos para a escolha do jogador. O que acontecia é que a gente estava deixando apenas de operar o jogo fazendo uso da sua retrocompatibilidade com o Xbox One S, que o trazia com as mesmas limitações da oitava geração, para que com esse primeiro patch aplicado tivéssemos uma densidade populacional maior, correção de bugs, taxa de quadros por segundo finalmente fixada em 30 FPS e uma resolução maior, que operava em 1440p na qualidade de imagem. E bem, por um lado isso não era algo ruim, tendo em vista como a versão do Xbox One S era deplorável antes de diversas atualizações, e mesmo depois de todas as atualizações que ela recebeu, ainda continua abaixo do que esse patch estava fazendo no Series S. Então podemos dizer que é um patch válido independentemente de qualquer coisa, mas ainda não era o necessário para o Series S. O que quer dizer que, de todas as formas, foi uma atualização bem-vinda sim, mas a gente continuava vislumbrando por algo mais. E por isso, quando a gente começa a olhar para todos os outros títulos que nós já avaliamos com seus respectivos desempenhos aqui no Series S, acaba ficando uma pergunta: por que não começar a pensar mais em otimização e concessão para trazer o console para mais perto do seu irmão mais poderoso? Afinal, maiores resoluções o Xbox One X também já estava trazendo, ou seja, o Series S vai ficar se equiparando ao Xbox One X até quando? O que da nova geração precisa vir para o Series S para ele ser identificado como um console de nova geração? Esse é o ponto que nós precisamos chegar e é isso que Cyberpunk, com essa nova atualização, começou a responder. E bem, a gente sabe que trazer tudo ao mesmo tempo, como o PS5 e o Xbox Series X fizeram em alguns casos, não é uma tarefa tão simples, e é natural que concessões existam para começar a apresentar algumas opções de nova geração, especialmente nesse console que é mais em conta. E temos uma prova prática disso. Quando se está operando Watch Dogs Legion, por exemplo, em 60 FPS, estamos abdicando do Ray Tracing no jogo, e aí você vai escolher o modo que melhor se adequa à sua experiência. Se você é uma pessoa mais voltada para os visuais, você vai escolher o modo que se adequa a esse tipo de quesito. Agora, se você quiser mais performance, o modo Performance está aí para poder te atender. Só que ao mesmo tempo, olhando para como o Ray Tracing é executado nesses consoles mais fortes em Cyberpunk, a gente vê que, diferente de Watch Dogs Legion, aqui não é grande coisa. O Ray Tracing de Cyberpunk no jogo nem se compara à sua versão de PC, porque ele está focado apenas na iluminação, enquanto que a versão de PC mostra realmente como o recurso pode ser pesado para uma plataforma, por trazê-lo nos reflexos também e em uma qualidade altíssima, diga-se de passagem. Por isso, na nossa reclamação, levantamos o questionamento do porquê não olharmos com esses mesmos olhos optativos também para o Series S. Por que Cyberpunk não teve mais de um modo para sua escolha aqui, seja para performance ou para o Ray Tracing? Não precisava trazer tudo junto, mas que trouxesse alguma coisa para a gente poder escolher, e seria aproximá-lo mais do seu irmão e fazer com que de fato fosse uma versão Next Gen, separando ele da versão da geração anterior. E bem, aqui estamos, né? Digamos que Cyberpunk teve o 60 FPS mais impressionante que eu já vi no Series S até agora, sendo um dos melhores exemplos para poder mostrar como tudo se deve a concessões e principalmente a otimização. A primeira coisa que Cyberpunk se responsabiliza em fazer para trazer os 60 quadros por segundo está no lado das concessões, e é sobre elas que precisamos falar antes de ver como esses 60 quadros por segundo se comportam e por que eles impressionam. Para começar, já vale dizer que a densidade populacional precisou ser reduzida em prol dessa maior performance. O jogo, que é caracterizado por muitos NPCs nas ruas, sendo inclusive uma característica que o patch anterior trouxe para o Series S, felizmente, no modo performance precisou se conter nesse sentido, o que foi algo natural, levando em conta que performance considera bastante o uso do processador de uma máquina e que inteligência artificial também. Para existir um, o outro precisa ser diminuído. A diferença, comparativamente falando, fica visível, mas por outro lado também não vai estragar a sua jogatina. Outro ponto importante para ressaltar está na definição das sombras, que é uma diferença ainda menos perceptível, que atrapalha tão pouco quanto a densidade demográfica. Essas sombras aparecem um pouco mais serrilhadas, mas não chega a ser algo que fica visível na tela durante a jogatina normal. É necessária uma parede comparativa como essa e um olhar muito atento para poder reparar. Já a mais importante está na resolução. Essa é a concessão que vai nos levar a entender como é necessário abrir mão de alguns recursos em prol de outros, mas também como a otimização
é sempre fundamental. O game que antes rodava em 1440p aqui, esse modo roda em 1080p. Só que esse 1080p não é fixo e existe algo de interessante com relação a ele que se faz necessário o uso de uma boa otimização. E é um dos pontos interessantes que a gente precisa comentar. O uso de uma resolução dinâmica não é algo novo no mundo dos games, especialmente quando se lembra de diversos casos do Xbox One. E Cyberpunk faz variações de valores que vão de 800p até 1080p aqui. Só que essa diminuição acontece em trechos considerados muito pesados e por isso merecem destaque. Essas partes das quais a gente está falando normalmente estão muito associadas ao uso de Planar Reflections para poder renderizar reflexos de uma maneira mais fidedigna ao que de fato está acontecendo no cenário, renderizando a cena 2 vezes. Só que claro, numa resolução menor da parte do reflexo. Normalmente o efeito é trazido utilizando 1/4 da resolução original para poder poupar poder do console. Mas é aí que a gente vê a otimização atuando. O game utiliza de uma técnica de upscaling temporal que faz com que a imagem utilize de pixels anteriores para poder ser reconstruída para o 1080p. E em especial nesses trechos, o resultado é muito bom, devo admitir, mas ao longo do game a gente vai perceber que existem melhorias que precisam ser feitas ainda. Em outras palavras, ele precisa de ainda mais otimização, para vocês terem ideia do quão importante isso é. Como nós já comentamos no vídeo da tecnologia FSR 2.0 da AMD, que está sendo testada inclusive para os consoles da Microsoft e pode ajudar muito no desempenho de jogos, em especial aqui no Series S inclusive, existem algumas dificuldades na hora de trazer esse tipo de técnica de reconstrução temporal quando a resolução nativa é muito baixa, que é exatamente o que acontece aqui no caso de Cyberpunk. E existem duas dessas dificuldades que chamam a atenção e servem para a gente poder exemplificar não apenas o que acontece com o FSR 2.0 algumas vezes, como também o que acontece com Cyberpunk. Em uma diz respeito a quando a imagem está em movimento. A técnica de reconstrução temporal é muito boa quando a imagem está parada, mas em movimento ela pode deixar um borrão em determinados objetos ou granulados em certos elementos. E a outra é associada a objetos finos no cenário, que sofrem por uma falha de pixel que aparentemente não conseguiu ser reconstruído no processo, e por isso eles acabam ficando sem forma sólida na maioria das vezes. Mas precisamos lembrar que antes do patch anterior, o jogo rodava numa qualidade de imagem muito pior do que essa, e em uma performance desastrosa. Agora o game reduziu a sua resolução em pontos específicos, ou seja, não vai acontecer sempre, com o objetivo de trazer algo melhor pra gente. E não só isso, tão importante quanto lembrar desse elemento é lembrar também que Metro Exodus, para poder atingir os 60 FPS com seu patch gráfico, precisou de 512p na imagem muitas vezes, o que é uma resolução muito menor do que Cyberpunk está trazendo para os seus 60 quadros por segundo, mesmo no seu menor valor. E no geral aqui só existem elogios. É claro que a gente citou esses altos e baixos, mas como eu já disse, os baixos conseguem ser baixos o suficiente para a gente não conseguir enxergá-los. A CD Projekt Red parece que realmente entendeu a demanda do Series S e se responsabilizou por trazer 60 quadros por segundo estáveis na maior parte do tempo, seja andando pelas estradas, andando pelas ruas que continuam sendo movimentadas à sua própria maneira dessa vez, é claro, nos trechos internos, não importa. O jogo segue com 60 quadros por segundo e em uma resolução consideravelmente alta para isso, já que 1080p é um bom valor na contagem de pixel, considerando o padrão que o console custo-benefício tem e considerando que estamos rodando o game em 60 FPS. Os momentos que dá para reparar uma queda nisso são justamente os momentos em que encontramos os Planar Reflections em ação, mas mesmo assim, as quedas não atrapalham a experiência, porque são bastante pontuais, e se você tiver uma TV que seja compatível com o FreeSync, isso acaba sendo ainda menos perceptível. Então podemos dizer que Cyberpunk atingiu recursos de nova geração no console mais subestimado da Microsoft finalmente. Apesar das concessões na densidade populacional e nas sombras, o jogo conseguiu manter o excelente padrão na qualidade de texturas, reflexos, detalhes e modelos de personagens para poder se manter o mais equivalente possível do modo qualidade. Sendo assim, mais um argumento para poder refutar desenvolvedoras que dizem que o console não aguenta determinado elemento e também mais um ponto positivo para você que pensa em adquirir o console. E você, o que você acha desse cenário todo? Na sua opinião, vale a pena comprar o Xbox Series S com tudo isso que a gente vem discorrendo ao longo do tempo? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.